Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal e esse vídeo aqui vai ser sobre saúde mental coletiva. É mais ou menos um método, né, um meio de estudar. Meu nome é Eduardo, eu sou estudante de psicologia na Unesc e essa matéria é basicamente estágio básico em saúde mental coletiva. Então a gente fala sobre SUS, CAPS, RAPS, essas coisas assim. E se você está se perguntando o que é isso, a gente vai mergulhar exatamente no que é isso agora. Então é isso aí. Vamos lá, galerinha. Bom, para início de conversa, a gente vai falar então aqui sobre o Foucault. Foucault, para quem não sabe, ele é um filósofo, historiador e teórico social francês. Ele então investigava ali, ou investigou as percepções da loucura e a modernidade, ali entre o século XIII e o século XVI. E a loucura então vira uma doença mental, né? Então ele chega a essa conclusão que a loucura é uma doença mental. Porém, eles excluíam os loucos da sociedade, né? Então eles pegavam aquelas pessoas que tinham algum transtorno e acabavam separando elas. E no século XVII, então, houve o chamado Grande Enclausuramento, que foi uma ideia dos regimes monárquicos, né? Então, de retirar todo mundo que era louco da sociedade. Então eles tiravam todo mundo e acabavam hospitalizando eles, né? Então até tem uma frase do Foucault, que é a hospitalização do louco a partir do século XVIII, marca a passagem da loucura da esfera do sagrado para a esfera do médico, que passa a controlá-la, né? Então a ideia do sagrado é porque antigamente se você tinha algum transtorno psicológico, você estava possuído, alguma coisa assim, né? Eles tinham muito aquela ideia ainda medieval de que o demônio estava na pessoa. Não vou entrar em transpessoal e tudo mais, né? Mas basicamente eles tinham essa ideia. Então o médico passa a controlar a loucura, né? Depois a gente tem o Pinel. O Pinel, ele é um médico psiquiatra, né, francês, reconhecido como um dos fundadores da psiquiatria moderna. Então, em 1793, ele cria ali os asilos dos alienados mentais, com um enfoque mais humanitário e menos punitivo em relação à loucura, né? Em 1806, ele escreve então o Tratado Médico Filosófico, que é uma abordagem um pouco mais científica e humanista ali para o tratamento de pessoas com transtornos mentais, que daí até surge ali a ideia do alienismo pineliano, né? Então, realmente, se vocês perguntam, né, o que seria esse alienismo pineliano? Essa discussão dele é basicamente entender a loucura em seu contexto social e psicológico, defendendo então aquela necessidade de um tratamento mais ético e respeitoso, né? Então, tanto que vem com o Tratado Médico Filosófico, com aquela ideia de defender a necessidade de um tratamento mais ético e respeitoso, e ele é considerado um marco na história da psiquiatria, porque ele ajudou a fundamentar basicamente a transição de uma abordagem mais punitiva para uma abordagem terapêutica, né, em relação à loucura. Ele muda então essa ideia para a internação dos loucos nos manicômios e acaba com o fim do grande enclausuramento. Depois disso, nós temos o Franco Basaglia. O Franco Basaglia aqui, ele é um psiquiatra, um dos principais reformadores da saúde mental na Itália, e ele teve um papel fundamental na desinstitucionalização, palavrinha complicada, da psiquiatria e na luta pelos direitos dos pacientes com transtornos mentais. Então ele foi extremamente importante, né? Ele acabou lutando ali para tirar as pessoas das instituições da psiquiatria ali, e ele lutou muito pelos direitos dos pacientes. Então, em 1960, ele proíbe o uso do eletrochoque, retira grades das janelas e determina que médicos e enfermeiros não usem mais a bata branca, né? Então, tirar aquela ideia de alguém que está no controle e alguém que está sendo controlado, certo? Então, ele, tipo, meio que iguala todo mundo para manter realmente ali, dá uma ideia mais humana, certo? Então, na Itália surge a Lei 180, né? O Basaglia, ele auxilia na elaboração da Lei 180 de 1978, que fecha os manicômios na Itália e estabelece diretrizes para o tratamento dos doentes mentais em contextos comunitários. Isso é considerado um marco na história da saúde mental. Aqui no Brasil nós temos a Lei da Reforma Psiquiátrica, Lei 10.216, em 6 de abril de 2001. Né? Então, o que essa lei fala, você pode se perguntar, né? Então, essa lei sancionada ali no dia 6 de abril de 2001 é uma importante legislação brasileira que reformula a assistência à saúde mental no país, promovendo ali a desinstitucionalização e garantindo os direitos das pessoas com transtornos mentais, bem parecido com o que o Basaglia fez, e ela é frequentemente referida como a Lei da Reforma Psiquiátrica. Então, ela prevê algumas coisas, mas as três que eu quero falar de início são os tipos de intervenção, né? Basicamente a gente tem o tipo de intervenção voluntária, que a pessoa se voluntaria, né? Ela se coloca à disposição de ser internada, por exemplo. A involuntária, quando ela é internada por familiares ou alguma coisa assim, se eles verem que realmente há necessidade. Sim, isso ainda acontece.
E a compulsória, quando é alguma coisa, uma decisão do juiz, por exemplo, né? A gente até tinha os hospitais de custódia, mas, por exemplo, aqui em Santa Catarina, no estado onde eu estou residindo no momento, não sou de Santa Catarina falando isso, mas aqui o hospital de custódia de Florianópolis foi fechado. O que eu não sei se eu concordo muito, mas isso fica para outra hora. Mas o que mais essa lei prevê? A lei, ela prevê descentralização, regionalização e hierarquização, participação da comunidade, universalidade, equidade e integralidade. Vocês podem se perguntar, tá, mas o que são cada uma dessas coisas? Então, vamos lá primeiro para descentralização. A descentralização, ela se refere à distribuição de responsabilidades e recursos de forma a permitir que diferentes níveis do governo, então federal, estadual e municipal, atuem na gestão da saúde mental. Então, o objetivo disso é trazer aqueles serviços mais próximos da população, possibilitando um atendimento mais adequado às necessidades locais e promovendo a autonomia dos gestores locais. Então, ele realmente está trazendo aquela ideia de que o governo federal vai passar para o estadual, que vai passar para o municipal, sabe? Então, realmente, eles descentralizam de um órgão simplesmente para vários. A regionalização e a hierarquização, para começar falando primeiro pela regionalização, envolve a organização do serviço de saúde mental em regiões específicas, então facilitando ali a coordenação e a integração dos cuidados. Já a hierarquização, ela se refere à estruturação do serviço de saúde em níveis diferentes. Então a gente tem o nível de o serviço de saúde primário, secundário e terciário, onde cada nível oferece um tipo específico de cuidado, garantindo ali que os pacientes recebam um tratamento adequado conforme a complexidade das suas necessidades. A participação da comunidade enfatiza ali a importância do envolvimento da população nos processos de tomada de decisão e na construção de políticas de saúde mental. Isso então inclui ali a participação de usuários, familiares, grupos da comunidade na elaboração, implementação e avaliação do serviço de saúde, promovendo então um entendimento mais alinhado às realidades locais. A universalidade já é o princípio que garante o direito de acesso a serviços de saúde mental a todos os cidadãos. Então, por que é universalidade? Porque é universal, né? Então ele vai depender, né? Independente da sua condição socioeconômica, etnia ou localização geográfica. Isso significa que todos devem ter oportunidade de receber atendimento em saúde mental de forma igualitária e, claro, de qualidade. Então, entrando ali de novo na universalidade, mais ou menos, a equidade, que busca garantir o acesso ao serviço de saúde mental, né, que seja justo e que as necessidades específicas de diferentes grupos sejam atendidas. Isso implica oferecer recursos e cuidados adequados, considerando as desigualdades existentes na sociedade e buscando promover a igualdade de oportunidade. Então, novamente ali, eu gosto de fazer uma comparação bem certa ali com a universalidade, porque realmente, né, a ideia de equidade é você não ligar muito para condição socioeconômica, etnia, localização geográfica, é mais você realmente atender todos de maneira igual. E por último, a integralidade, né, que se refere ali à abordagem de saúde que considera todos os aspectos da vida do paciente, então incluindo, né, aspectos físicos, mentais e sociais. E na saúde mental, isso significa que o tratamento deve ser abrangente, envolvendo intervenções médicas, psicológicas e sociais, visando a recuperação e a reintegração do paciente à comunidade. Eu poderia ler para vocês o que cada artigo fala sobre a lei. Eu fiz direito por um ano e meio, então eu não gosto muito de entrar nas partes de lei propriamente dito, mas dando uma visão geral para vocês, né, temos os 5 artigos ali da lei 10.216, né, os principais aspectos no caso, mas como uma ideia geral, ela representa um avanço significativo na política de saúde mental do Brasil, né, alinhando-se com os princípios da reforma psiquiátrica e defendendo uma abordagem mais humanizada e integrada para o tratamento de transtornos mentais. Ela busca então ali promover os direitos dos pacientes, evitar a institucionalização e garantir o acesso a serviços de saúde mental de qualidade. E daí seria onde a gente entraria de novo na parte da descentralização, regionalização, esses tópicos que a gente acabou de abordar. A atenção psicossocial, o que seria isso, né? O psicossocial vem com a ideia de superar reducionismo biomédico. A atenção psicossocial no Brasil, né, é um conjunto de saberes, práticas, políticas e experiências de cuidado na saúde mental. E o objeto de trabalho, né, seria o sujeito, sua existência, sofrimento e não mais a doença mental ou transtorno só e somente só o transtorno, certo? Mas também o sujeito como um todo. Atenção psicossocial. O que seria isso? O psicossocial, como a gente já falou, seria superar o reducionismo biomédico. A atenção psicossocial a gente já falou também. E o objeto a gente já deixou certo como sujeito de sua existência. Mas como vamos trabalhar com isso, né? Como funciona a atenção psicossocial? Basicamente ela inclui diversas ciências. Elas seriam as sociais, as humanas, como arte e filosofia, políticas e psiquiatria e psicologia, obviamente, né?
E a ideia da atenção psicossocial é que ela seja uma construção cotidiana. Como assim uma construção cotidiana, você se pergunta? Ela se constrói no cotidiano, na experiência produzida entre os profissionais de saúde e os usuários. Então, basicamente, ela vai ser construída nessa atenção psicossocial realmente ali no dia a dia entre o profissional da saúde e o usuário. Enquanto eles estiverem ali trocando uma ideia, por assim dizer, e eles estiverem, o profissional da saúde estiver acompanhando o usuário, e o usuário estiver respondendo de maneira positiva ou até mesmo negativa, dependendo da situação, os profissionais vão se adaptando, por assim dizer, e assim vai se formando a atenção psicossocial como a gente conhece. E como a atenção psicossocial se materializa? Bom, na clínica de atenção psicossocial. E o que seria uma clínica de atenção psicossocial? Você pode estar se perguntando. Basicamente, a clínica de atenção psicossocial é onde o sujeito, né, sem descartar doença, mas incluindo o seu contexto, vira o foco. E ela tem um sentido terapêutico para a produção da autonomia do sujeito. Uma coisa que vale muito a pena ressaltar, que muitas pessoas não sabem disso, aparentemente, é que a autonomia do sujeito não é autossuficiência ou independência do sujeito, é a capacidade de desenvolver maior poder contratual, ou seja, de ampliar as capacidades de negociar e troca por meio de relações interdependentes. O usuário da clínica da atenção psicossocial, ele sempre vai ter um técnico de referência. O que seria um técnico de referência? Basicamente, é essa pessoa que vai ficar avaliando metas de projeto terapêutico, mediando contato com a família e mantendo a equipe informada. E pode ser qualquer profissional da saúde. Então pode ser um psicólogo, pode ser um nutricionista, pode ser um técnico de enfermagem, qualquer coisa que seja ali relacionado à saúde, pode ser um técnico de referência, dependendo do que esse usuário precisa. E a clínica da atenção psicossocial, ela está inclusa na rede de atenção psicossocial, que é também conhecida como RAPS. A RAPS ela foi instituída em 23 de dezembro de 2011 pela Portaria 3088, e é uma estratégia adotada pelo SUS para pessoas com transtorno mental ou sofrimento psíquico. Ela então realiza o atendimento de usuários de drogas em sofrimentos também, assim como de pessoas que não são usuários de drogas, e prevê um atendimento humanizado, com acolhimento, acompanhamento e vinculação à rede, que vocês já vão ver certinho qual é a rede. O objetivo da RAPS. Os principais objetivos da rede de atenção psicossocial são promover cuidados principalmente aos mais vulneráveis, então eles vão focar principalmente em atender crianças, adolescentes e pessoas em situação de rua, ampliar acesso da população à atenção psicossocial, cuidado por meio de acolhimento, como eu já havia mencionado, acompanhamento e atenção às urgências, então sempre eles vão prever a ideia de atender às urgências primeiro, assim como num hospital, qualquer hospital normal, e a reabilitação, prevenção de consumo, dependência de drogas e redução de danos provocados pelo consumo de drogas com organizações governamentais e da sociedade civil e, claro, também buscando a reabilitação e reinserção de pessoas com transtorno mental por meio de acesso ao trabalho, renda e moradia. Quais seriam os princípios para os cuidados na RAPS? O primeiro de todos, respeito aos direitos humanos. Segundo, a equidade e reconhecimento dos determinantes sociais, o combate a estigmas e preconceitos, garantia de acesso e qualidade de atendimento, o cuidado integral e interdisciplinar, inclusão social, autonomia e cidadania, atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas, diversificação das estratégias de cuidado, desenvolvimento de estratégias de redução de danos, participação do usuário e seus familiares no controle social, organização em rede, estratégias de educação permanente e um projeto terapêutico singular. Os que eu mais tenho que explicar, porque até mesmo quando a gente conversa na faculdade as pessoas às vezes não entendem muito bem o que é, seria educação permanente e o controle social. Então, como vocês podem ver aqui, a educação permanente seria o 11, certo? E o controle social nós teríamos aqui na 9. Então, a 9 e a 11, participação do usuário e seus familiares no controle social e estratégia de educação permanente, a gente vai explicar agora. Porque a educação permanente, elas são o quê? São ações educativas embasadas na problematização do processo de trabalho em saúde e tem como objetivo, ou que tenham como objetivo, a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, tomando então como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações. Ter uma organização de trabalho, ter ali aquela transformação das práticas profissionais dos profissionais que estão ali, certo? Com as necessidades da saúde das pessoas e das populações que eles vão atender.
E o controle social seria a participação da sociedade na administração pública. Então eles têm esse objetivo de acompanhar a fiscalização, as ações, a fiscalizar, né, ou acompanhar e fiscalizar as ações do governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção do serviço de atendimento ao cidadão. E quais seriam os componentes da RAPS que eu mencionei lá atrás para vocês que nós iríamos estar falando? Chegamos agora aqui. O primeiro componente seria a atenção básica em saúde. Quais seriam os pontos de atenção e quais seriam suas atribuições? O primeiro ponto de atenção, nós temos a Unidade Básica de Saúde, então a UBS, que é atribuída uma ou mais, né, no caso, equipes de saúde da família e consultório na rua, encaminhando pessoas em situações de rua para UBS, CAPS, etc., o que for necessário. O Centro de Convivência e Cultura, que é basicamente para a inclusão social, é um espaço de convívio para a construção de laços sociais, onde vamos ter ações culturais e comerciais na região ou comunidade. E o outro ponto de atenção ali da atenção básica em saúde seria o núcleo de apoio à saúde da família, que é diretamente no apoio matricial, com equipe compostas por profissionais de diferentes áreas. Então, novamente, né, não vai ser só médicos, só psicólogos, só psiquiatras, sabe? Vai ser profissionais de diferentes áreas nesse núcleo de apoio à saúde da família. E, é claro, nós também temos a atenção psicossocial estratégica, que seriam os CAPs. Aí tem o CAPS 1, 2, 3, o AD, o AD3, o I, né? Então, isso tudo, para quem não sabe quais são os CAPs, né? Essa diferenciação é para adultos, crianças, adolescentes e usuários de drogas, né, que temos o de álcool e outras drogas, dependem da população a ser coberta, então a pequena, média ou grande, por isso que temos CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, é basicamente por tamanho de população, e bem como funciona o período de funcionamento, né, diurno deles, ou 24 horas, então o CAPS ele pode ser somente no dia ou 24 horas, então essa seria a atribuição realmente do CAPS, né, e da atenção psicossocial estratégica. No geral, pessoal, é isso. Eu queria passar meio que só falando sobre tudo com vocês aqui de maneira mais simplificada. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto um pouquinho chato, porque envolve muita lei e coisas assim. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem comentar aí. Não se esqueçam que eu estou estudando isso. Então, se tiver algum erro e você for algum profissional na área da psicologia, um psicólogo no caso, e quiser corrigir alguma coisa, você está livre para fazer isso. Se você é um aluno e eu te ajudei em alguma forma, comenta aí. E não esqueçam de se inscrever no canal. No próximo vídeo sobre essa matéria de saúde mental coletiva, nós estaremos falando sobre CAPS e suas funções. Vai demorar um pouquinho, vai ter mais matéria, mais conteúdos na minha faculdade. Mas é isso, também vou falar um pouco com vocês sobre psicanálise, TCC e outros assuntos. Enfim, vários assuntos na área da psicologia. Mas é isso, galerinha, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.